Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, a COP30, né, que é a Conferência das Partes da ONU voltada às mudanças climáticas. E a gente vai entender como que a Minerva, né, uma empresa da pecuária e que está relacionada ao mercado de carne bovina, está e precisa estar conectada a esse movimento tão importante mundialmente. E para falar sobre essa temática tão especial, a gente trouxe duas pessoas que entendem tudo sobre esse assunto. A Marta Janik, que é a nossa diretora de sustentabilidade da MyCarbon, que é a subsidiária de crédito de carbono da Minerva, e a Grace Verde Selva, nossa gerente executiva de clima e natureza, que também vai contribuir muito nesse episódio. Obrigado por terem aceito o nosso convite, meninas. Obrigada, nós que agradecemos. Prazer. E aí, para começar essa conversa, Marta, eu queria que você justamente contasse para a gente por que é importante para a Minerva estar integrada à COP. E eu acho que talvez para o nosso telespectador que, né, não sabe o que é a COP nesse contexto e por que para a companhia é tão importante estar conectado nesse evento. Claro. Bom, um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. A Conferência das Partes, ela é uma reunião que envolve muitos países, que tradicionalmente sempre foi uma reunião de governos, né? Uma reunião onde as delegações de mais de 190 países se juntam para trazer decisões acerca de temas afetos a mudanças climáticas. Ela começou lá em 92, com a Eco 92, então já tem muitos anos que essa conferência ela acontece. E cada vez mais a gente tem observado que ela não está se limitando mais à presença só de governos, né, governos federais. Ela busca agora incluir tanto o segundo quanto o terceiro setores. Legal. E desde lá da COP de Glasgow, que aconteceu lá em 21, a gente vem observando um movimento do setor privado de buscar a participação e tornar essa conferência como se fosse um momento de avanços, onde o setor privado consegue comunicar os avanços que eles têm feito. É meio que dividir a responsabilidade ali, né? Isso, também. E demonstrar como que o setor privado pode sim jogar esse jogo, né, de contribuir com a mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Então, nós da Minerva, né, como um player aí global de proteína bovina, a gente sempre preocupado em avançar com a pauta climática dentro da companhia. A gente tem acompanhado de perto as COPs, temos participado, e esse ano, por ela ser no Brasil, ela tem um caráter especial, porque é onde a empresa ela é brasileira, é uma empresa brasileira, então a gente tem buscado essa participação mais ativa e estamos preparando 3 dias de eventos e de palestras, onde a gente vai poder engajar com os stakeholders importantes para a gente. Muito legal. E aí eu acho que você traz um ponto, né? Esse engajamento é importante porque hoje, Grace e Marta, existe vamos chamar de desinformação muito grande, né? No que diz respeito ao papel da pecuária em relação às mudanças climáticas, né? E eu queria que você pudesse trazer um pouco sobre isso, Grace. Como que a Minerva e a pecuária atua para poder desmistificar um pouco isso e por que isso é importante? Claro, é muito importante. A gente tem grandes desafios de vários setores em relação às emissões de gases de efeito estufa. São muitos poucos os setores aonde apresentam também soluções para esses problemas. E a agricultura e a pecuária é esse setor. Então, na agricultura e na pecuária bem feita, a gente tem a possibilidade de sequestrar carbono da atmosfera e colocar dentro do solo, de uma pastagem bem manejada. E isso, quando é levado em consideração esse sequestro, essa remoção que acontece, junto com, obviamente, as emissões que vêm do sistema produtivo, é possível ter um balanço negativo. O que quer dizer isso? Que a fazenda está produzindo alimento e que as boas práticas da fazenda
estão sequestrando mais carbono do que as emissões que vêm do rebanho ou de alguma outra atividade de produção. Isso quer dizer que a gente consegue produzir comida para o mundo de forma que contribui para as soluções para as mudanças climáticas. Então, quando a gente estimula essa pecuária muito bem feita, a gente coloca o nosso setor como parte da solução das mudanças climáticas. E é muito importante que a gente fala sobre isso, porque a gente precisa atrair colaborações, investimentos, financiamento, para que todo mundo possa transicionar para esses sistemas agropecuários sustentáveis. Muito legal. E o que você traz, Grace, acho que é justamente assim, porque as pessoas podem, às vezes erroneamente, tem essa percepção da pecuária num aspecto detrator, né, do meio ambiente, né, e dos recursos naturais. E, na verdade, é possível, e é o que a Minerva tenta fazer em relação a isso, ser o oposto, na verdade, ser um agente de solução, né? E isso é muito bacana. E o que me faz, e aí, questionar a Marta em relação a isso. Como que a Minerva, né? Qual que é o papel da Minerva no que diz respeito a essas boas práticas de sustentabilidade, além de, obviamente, ser um dos nossos valores, nesse cenário global, Marta? Qual a importância de que nós nos posicionamos dessa maneira tão contundente, né? Tão densa e oferecendo essa credibilidade nesse cenário global que tem pedido isso de todos os players? Antes de eu dar a resposta para a pergunta, eu queria falar duas coisas super importantes. Claro. Até para o entendimento do papel da pecuária, né? Papel do agro, na verdade, com relação ao balanço global de carbono, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, aquecimento global, é importante a gente não demonizar nenhum setor. E é importante a gente entender qual que é a fotografia da emissão global. Hoje você tem mais de 70% das emissões globais, elas vêm de queima de combustível fóssil. Então, não é o agro que realmente é o principal. Vilão, a gente contribui, perfeito. Claro, né? Todo mundo contribui. Só o fato de estarmos respirando, a gente contribui com a emissão de gases de efeito estufa. Mas é importante a gente trazer a real contribuição de cada setor no balanço global. Dito isso, a Minerva, como uma empresa de proteína bovina, a gente posicionado na América do Sul, e eu sempre gosto de trazer isso também, a América do Sul, ela é o ambiente mais favorável para você desenvolver pecuária sustentável. Porque aqui você tem disponibilidade de luz abundante, o que vai fazer com que o pasto cresça saudavelmente, disponibilidade de água, recursos hídricos, que também vai contribuir para o pasto estar verdinho, e você tem chuvas. Então, assim, quando você olha o sistema produtivo da América do Sul, ele é muito favorável para você ter um custo de produção competitivo, pastagem extensiva, boi criado a pasto. Então, a gente tem uma máquina maravilhosa de produzir proteína bovina. E o boi é essa máquina maravilhosa. Ele come pasto, que é fabricado pela luz, pela fotossíntese, e produz carne que abastece o mundo. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse papel fundamental de como a América do Sul é um grande player. E a Minerva, né, entendendo essa importância, entendendo a sua posição geográfica favorável, entendendo que diversificação geográfica é algo muito importante, a gente se posiciona como a indústria que busca trazer soluções para a cadeia. Então, a gente sabe que hoje a gente não vai conseguir avançar na pauta de mudanças climáticas sozinho, né? A gente está inserido dentro de uma cadeia de sistemas alimentares. Então, você tem, de um lado, o produtor rural, no meio você tem a indústria, que somos nós, e do outro lado você tem os consumidores, supermercados, restaurantes, fast foods, e todo mundo que está engajado. Isso eu digo só na carne, mas você tem couro, você tem farinha de carne e osso, você tem outros subprodutos que também fazem parte de alguma cadeia, mas vamos focar só na carne aqui. A Minerva, ela gosta e a gente busca esse engajamento tanto com o nosso lado do nosso fornecedor. Então, você engajar o produtor rural, e a Grace pode se aprofundar aqui mais sobre isso, como que você traz esse produtor para jogar junto com você, para desenvolver uma pecuária de baixa emissão, e como que você trabalha com os nossos clientes, como que a gente busca engajar os nossos clientes para valorizar essas práticas de baixa emissão, sendo a indústria esse elo das duas pontas da cadeia. Então, a Minerva, ela entende que é muito importante você trabalhar esses dois lados, e cada vez mais a gente tem
se fortalecido como esse elo. Muito legal. E aí, assim, eu fico pensando que a gente, às vezes, se convenciona a usar algumas expressões, né, que são rotineiras para nós dentro da companhia, mas elas denotam caixinhas diferentes, né? Então, assim, existe, só de anunciar vocês já dá essa percepção, né? Porque existe a sustentabilidade, existe o racional da posição da Grace, que é clima e natureza, existe a MyCarbon, existe o Renove. E aí, Grace, eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, falasse um pouco dessas iniciativas e como elas se diferem e qual que é a importância delas se diferirem entre si. Eu vou começar falando do Renove. Renove é o programa da Minerva Foods justamente para fomentar, para promover esses sistemas que eu descrevi. Os sistemas agropecuários que estão fazendo parte da solução de várias crises que a gente enfrenta, não só de clima, mas também de recursos hídricos, de biodiversidade. Porque as nossas paisagens produtivas aqui na América do Sul, que nem a Marta comentou, tem todo esse potencial de contribuir com a geração de vários serviços ecossistêmicos, além da produção do alimento. Então, no Renove, a gente vai a campo para engajar os nossos pecuaristas na transição para as melhores práticas. Muitos já estão fazendo um trabalho excelente, mas a gente sempre consegue aprimorar alguma coisa ou outra. Então, a gente tem um time de campo especializado que fornece uma espécie de capacitação e assistência técnica, que trabalha junto com o produtor para fazer um inventário de emissões da fazenda, para a gente entender quais são as maiores fontes de emissões e também aonde são as oportunidades para reduzir essas emissões. Mas o que importa para o produtor? Essas boas práticas vão trazer mais eficiência, mais produtividade e mais rentabilidade para a operação dele. Então, enquanto Minerva está monitorando as emissões da fazenda, a gente também está monitorando a produtividade da fazenda, que está aumentando enquanto a gente reduz as emissões. E essa conversa com o produtor é muito importante, porque ele precisa ter um sistema que funciona bem. Então, Renove leva essas ferramentas de gestão de fazenda para os nossos parceiros e a gente tem também um processo de certificação dessa pegada de carbono das fazendas, onde a gente trabalha com uma certificadora internacional que vai dar o selo de baixa emissão de carbono para as fazendas elegíveis dentro do programa Renove. Que legal. Então, na verdade, não é como se a Minerva ficasse esperando o pecuarista naturalmente buscar essa rastreabilidade e essas boas práticas. A gente também vai a campo para entregar o ferramental para que ele faça isso da melhor maneira, né? Exato, isso? Muito bacana. E aí, assim, onde que entra a MyCarbon nisso, Marta? Como, assim, porque a Grace trouxe esse aspecto do Renove e desses programas que estão relacionados diretamente à Minerva, enquanto companhia, mas como que a MyCarbon, né, assim, a gente entende, uma subsidiária de crédito de carbono, como que ela age nesse ecossistema? Uhum. Então, vamos entender o que é o crédito de carbono antes de mais nada, que eu acho importante. Hoje, com as emissões de gás de efeito estufa, tanto oriundas de sistemas agropecuários quanto de queima de combustível fóssil, esses gases de efeito estufa, eles são emitidos na atmosfera e você tem dois jeitos de você tentar trazê-los para baixo, de você tentar trazer esse balanço para baixo. Ou você evita que eles sejam emitidos e compensa, ou você sequestra. Você tem esses dois jeitos. Okay. Você tem isso através de tecnologias e você tem isso através da natureza. Como a natureza faz isso? Com a fotossíntese. A fotossíntese vai lá, a planta, não sei se todo mundo vai lembrar da época da escola, que as árvores, as gramas, enfim, o capim, eles sequestram o gás carbônico da atmosfera e transformam em oxigênio. Todo esse processo, ele sequestra o carbono. E hoje, existe um mercado. Quando você começa a medir esse sequestro, ou esse carbono evitado, né, de ser emitido na natureza, a gente começou a medir. Né? Todo mundo começou a medir. Quem é player aí do mercado de carbono começou a medir isso e virou um mercado. Então, você tem empresas que precisam compensar essas emissões, empresas que são grandes emissoras, e empresas que
fabricam esses créditos de carbono para que essas empresas consigam compensar. No crédito de carbono que a MyCarbon atua, que é uma solução baseada na natureza, é o crédito de carbono que a pastagem, um sistema agrícola, sequestra na fotossíntese e coloca dentro do solo através das raízes. Ok. A Minerva, entendendo que isso poderia ser algo muito importante, assim, é a tradução real de como a sustentabilidade pode ter um valor monetário, e a gente acredita, né, a companhia acredita que para a gente ter uma solução longeva, ela precisa ficar de pé do ponto de vista econômico. Eles falam assim, bom, isso aqui existe um negócio aqui. Um negócio que ele atua muito bem, né, sob a ótica de sustentabilidade, mitigação e adaptação de mudança climática, e da ótica também de geração de recurso. Então, vamos montar uma empresa que chama MyCarbon, onde a gente vai olhar só para geração de créditos de carbono em áreas de agropecuária. Então, vai pegar lá a soja, o milho, a cana, enfim, pomares, culturas anuais ou perenes, que a gente vai começar a medir o quanto de carbono que esse sistema consegue estocar no solo e vai fazer disso um negócio. E a matéria-prima para você gerar esses créditos de carbono que estão no solo é a área, né? Então, a Minerva, com todo o potencial de engajamento que tem com os fornecedores e sendo um grande player, aí tendo esse DNA agro, se posicionou nesse mercado de créditos de carbono da América do Sul como um player originador desse tipo de crédito. É aí que está o elo, entendeu? Entendi. Eu ia usar exatamente essa palavra, né? Então, é como se essas oportunidades já existissem paralelamente e aí construiu-se essa conexão, né? A MyCarbon é essa conectora de oportunidades para que isso possa ser feito da melhor maneira e com a Minerva chancelando como um grande player do mercado onde atua, né? Isso. Entendi, muito legal. E aí, assim, pensando, né, no que nos trouxe aqui, né, que é a COP, que tem hoje né, tá prestes a acontecer aqui no nosso país, como que vocês trariam, né, e aí eu pergunto as duas, o que vocês veem de oportunidades, né, para que a gente possa aprimorar as iniciativas ou trazer novos movimentos que conversem com esse cerne da companhia, né, de sustentabilidade. Eu acho que a COP ela é um momento para o setor privado, né, de engajamento, de comunicação, muitas vezes, de ações que você está desenvolvendo, de parcerias que você vem construindo dentro da cadeia para poder viabilizar soluções sustentáveis. Então, eu acho que a COP ela é esse momento de comunicação e engajamento. A Minerva tem atuado fortemente, tanto com o Renove, quanto com a MyCarbon, para a gente desenvolver essas parcerias. E eu acho que vai ser um momento onde a gente vai conseguir trazer esses parceiros juntos, porque o setor privado em COP do Clima pouco tem capacidade de decisão, né? A gente, na verdade, os governos ficam lá negociando os textos e participando das decisões que vão afetar as economias dos países como um todo, mas o setor privado está lá como um setor importante, mas nesse momento de espectador e engajamento, sim. A gente está fazendo parte junto com outras empresas globais, de grupos onde a gente discute como que os sistemas alimentares podem contribuir para a adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Eu e a Grace, a gente tem acompanhado de perto essas reuniões. Então, eu acho que vai ser um momento para quem é do setor de alimentos se unir e buscar soluções conjuntas de como que o setor de alimentos pode contribuir positivamente para o cenário de mudanças climáticas. Muito legal. Grace? Eu acho que Marta falou tudo. Eu acho que a nossa presença, junto com outras empresas que atuam de forma séria nesses assuntos, a gente traz casos reais de coisas que estão acontecendo, que estão vindo do setor privado. Não está dependendo de um governo, de um mandato, de uma lei, uma obrigação. É a materialização, né? Isso. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente, como o setor privado, a gente consegue gerar grandes impactos. E quando a gente junta com outras empresas, outros parceiros,
A gente consegue, através dessas colaborações, aumentar, expandir, escalar essas soluções que são reais. E muitas vezes o setor privado consegue fazer coisas que os governos não conseguem fazer. Então, eu acho que é muito importante esse momento de mostrar isso que a gente faz, de encontrar com os nossos parceiros que também estão nesse mesmo caminho junto com a gente e mostrar para o mundo também o que a Minerva está fazendo. Muito legal, Grace. E aí, assim, eu queria que vocês pudessem trazer também, pessoal, tanto você, Marta, quanto você, Grace, uma mensagem, né, pensando na conclusão, né, desse evento tão importante, né, que mensagem vocês deixariam enquanto representantes das empresas privadas e da Minerva, principalmente, em relação à COP se concluindo? Eu acho que eu já falei um pouquinho essa mensagem de que as soluções, elas vêm da cadeia, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente sempre busca trabalhar isso o tempo todo. Então, até no nosso próprio espaço, que a gente vai ter lá na COP30, a gente tem buscado trazer players da cadeia como um todo para a gente conversar, para a gente debater. Sejam players de instituições financeiras, representantes, associações que representam o produtor rural, associações que representam os originadores de crédito de carbono, né, que são empresas semelhantes à MyCarbon, representantes de clientes com quem a gente dialoga muito e clientes que a gente sabe que estão buscando soluções também junto com a gente, em como que a gente olha para esse tema e tenta trazer soluções palpáveis. Então, eu acho que a mensagem é que as cadeias, elas conversando entre si, né, quando a gente consegue trazer essa solução dentro da cadeia, junto com o produtor, a indústria e os consumidores finais, a gente consegue fazer aí uma mudança significativa. Muito legal. Grace? O Mato falou tudo, mas é essa a mensagem. O nosso setor é um setor maravilhoso, com tanto potencial de combater as crises de segurança alimentar, biodiversidade, recursos hídricos. Uma pecuária bem feita só gera coisas boas. Então, eu acho que a gente precisa realmente focar nessa mensagem muito positiva do nosso setor. Muito obrigado, meninas. Foi muito bom recebê-las. A gente está chegando ao final do programa. E para você que está assistindo a gente em casa, no escritório, onde quer que seja, caso você queira saber mais sobre as boas práticas da Minerva, né, os projetos, as iniciativas e, inclusive, como a gente vai atuar na COP, não deixe de acessar o nosso site, que é minervafoods.com, e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. A gente se vê no próximo programa. Até lá!